E o quarto episódio de The Last of Us já aconteceu, está entre nós, assistimos e estamos aqui para gravar o que pode acontecer a partir desse episódio. Um episódio um pouquinho morno em comparação, né, com os outros episódios. Muita gente vai considerar ele não tão impactante assim, mas na verdade ele tem muita informação que vai ditar agora principalmente o próximo episódio. Então bora lá que a gente tem muito que conversar. Salve, salve família, GD aqui na área para mais um vídeo do Maratona. E olha só, já vou deixar claro para vocês uma parada que eu normalmente falo isso quando a gente conversa nas lives, quando a gente grava os vídeos aqui. Eu sou um grande fã de The Last of Us, é o meu jogo favorito na história. E olha que eu sou, gente, dos anos 90, né? Eu joguei, posso dizer ali que eu tenho Resident Evil 3 no meu coração, né? Como um dos meus jogos favoritos. Mas The Last of Us acabou se tornando a minha franquia favorita pelo impacto que essa obra, esse jogo, eu diria trilha sonora, enredo, narrativa, personagens, arcos, toda a experiência que esse jogo trouxe pra mim, né, que essa obra trouxe pra mim, e agora eu estou conseguindo reviver ela no seriado. E com o quarto episódio, a gente tem muito dessa experiência que a gente viveu no jogo. Por isso que esse episódio, apesar de não ser tão impactante como obra, né, uma obra televisiva, que nem o episódio 3, que pra mim o episódio 3, se fosse um filme, ganharia Oscar tranquilamente. Apesar de não ter segmento na história principal, ele mostrou apenas um background antes do que estava acontecendo ali naquele momento com o Joel e a Ellie, mas ele foi uma obra-prima pra mim, assim. E aqui a gente tem o episódio 4, que aqui sim a gente tem uma outra palavra que define esse episódio: confiança. Mas sabe o que deixa a gente mais confiante ainda? Sinceramente, o seu like nesse vídeo, você se inscrevendo aqui no canal, porque olha, é um prazer enorme, a gente sempre traz conteúdos de jogos e é a primeira vez que eu estou mergulhando nessa aventura de analisar episódios de obras que eu gosto muito. Eu sou um cinéfilo de carteirinha, sou um amante da televisão, mas eu nunca me senti corajoso o suficiente de trazer isso como forma de vídeo. E assim que a gente trouxe o Analisando, que estreou com The Last of Us, eu espero fazer isso com outras obras, não apenas os videogames, os jogos que são adaptados pra televisão, pro cinema e tudo mais, como quem sabe a gente pode expandir, né? Então se inscreve aí, deixa no comentário o que você achou do episódio 4, o que você tá achando da série, tá bom? Eu quero responder todos vocês. Mas olha só, por que eu declaro que esse episódio, ele é um episódio de confiança? O que foi esse primeiro arco do episódio 4? Foi o momento em que a gente percebe que o Joel, ele tá começando a se conectar com a Ellie. Eu gosto muito, gente, a Bella Ramsey, pra mim, nesse episódio, mostrou que ela é perfeita pra esse papel. Exatamente porque, não apenas a forma como ela atua, ela traz todas as nuances, todas as especificidades que a Ellie tem no jogo, ela trouxe pra cá. E em especial eu trago duas cenas aqui que, gente, é exatamente igual ao jogo. A primeira delas, pessoal, é ela achando uma revista, né, de conteúdo adulto no banco de trás. Por que as páginas grudam? Olha... Eu tô te sacaneando. Tchau, gostosão! Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! As mesmas falas, as mesmas piadas, as mesmas tiradas que ela faz, até a cena, a forma como ela joga a revista pela janela é exatamente igual ao que a Ellie faz no jogo. Gente, expressão facial, piadas, essa postura que ela toma é igual. E a outra cena também, não apenas uma cena, mas um compilado de cenas nesse primeiro arco, mas também se repete ali no final do episódio, são as piadas, né, os puns que ela conta pro Joel. Pra que o secretário queria um envelope redondo? Pra enviar uma circular. O espantalho recebeu um prêmio. Porque ele era o melhor no campo dele. Seu babaca! Sabia que é melhor beber suco devagar? Fica mais suculento. Durante o jogo, você, em alguns momentos, você pode interagir com ela em algumas partes em que a ação acaba, onde ela acha um livro de piadas e acaba contando pra você essas piadas no decorrer do jogo. E ali deu pra perceber que ela contou do mesmo jeito que a Ellie contaria no jogo. Gente, a princípio, assim, ela declarou que ela não jogou o jogo, mas olha, eu acho que ela tá mentindo, na moral. E continuando sobre a confiança, a gente vê toda essa cena se estendendo pelo carro, algo que eu, particularmente, eu sempre preciso comparar
empolgar com o jogo. Por quê? Porque esse vídeo também é feito para quem já jogou o jogo e quer relembrar essas cenas, quer sentir o que adaptação ela tá sendo feita de acordo com o que a gente jogou. E não apenas para as pessoas novas, que é o foco desse vídeo, né? Para as pessoas que não jogaram o jogo. Mas no jogo a gente não tem tanta exploração de debate, né? Dessa discussão, esses diálogos que eles têm no carro, nas viagens que eles estão tendo, né? Até o momento em que o Joel tá lá pegando gasolina e tudo mais, isso é uma coisa que dificilmente tem no jogo comparado com a quantidade de ação. E por que eu acho que na série isso se encaixa muito bem? Porque ali a gente consegue ter desenvolvimento de histórias que a gente não teve no jogo, a gente consegue pegar um pouco mais do background, certos pedaços ali que montariam um mosaico que o jogo acaba não abordando. Nesse mesmo ato, a gente tem o momento em que o Joel para na ponte, né, e ele acaba se deparando com um túnel bloqueado. Eu acho muito legal essa cena, pessoal, porque no jogo, todos os locais que são muito mais submersos, muito mais escuros, que não tem tanta movimentação assim, são os locais mais perigosos para você passar. Tanto que ele até olhou, ele observou, ele pensou, não, vamos dar a volta. Porque realmente no jogo, as maiores partes onde se concentram infectados são nas partes com menos sol, com menos movimento, né, com menos vida. E eu achei bem legal essa relação que ele fez do jogo ali nessa cena. Nesse mesmo ato, pessoal, a gente tem aqui uma cena importante que é a primeira cena da série, onde a Ellie está manuseando uma arma ali, brincando na frente do espelho e tudo mais. Isso aqui, pessoal, a gente precisa conversar porque, olha só que importante, a Ellie, ela não conheceu o mundo da maneira como os outros personagens conheceram, como o Joel conheceu. E isso traz pra gente algo extremamente importante. Como ela já com 14 anos sabia manusear uma arma, tirou o pente, descarregou, sabe, brincou, a gente percebe que ela já tem uma malevolência com armas de fogo e tudo mais. E isso é muito importante porque depois na próxima cena, ela acaba mostrando algo que eu acho muito legal, que é a imponência da personagem dessa primeira cena, depois correlacionando com a cena no final do episódio. Isso pra mim é muito importante, porque a Ellie, ela é exatamente aquilo que o Joel tá precisando. Uma parceira, um porto seguro, algo a ser salvo, algo pra se salvar, porque querendo ou não, desde a primeira cena até o final do primeiro arco, a gente percebe que o Joel, ele é um cara que já desistiu da vida. Ele não tem mais o que perder. E aí a Ellie vai tentando trazer essas piadas, tentando fazer ele se conectar. Tu percebe que a Ellie tá muito solta perante o mundo, né? Ela não tem ideia dos perigos que o Joel já viu. E o Joel é um cara que já ele se autodestruiu durante muito tempo. Ele acaba agora tendo motivos a mais, né? Motivos de verdade, motivos deles, não de outros. Porque se você parar pra analisar, o Joel tá levando a Ellie por causa da Marlene e depois por causa da Tess. Ele não tá tentando se vincular com ninguém. Mas isso foi muito legal porque, além da Bella Ramsey, eu tenho que comentar como Pedro Pascal tá se tornando, pra mim, um ator a ser valorizado demais, porque o que ele tá fazendo, ele é um cara de poucas palavras, ele consegue interpretar esse personagem, o Joel, que fala pouco, mas que sente muito. Você consegue ter uma empatia, você consegue sentir o que o Joel tá sentindo com a atuação do Pedro Pascal, que é fenomenal. E uma cena que eu acho bem legal, pessoal, se você não percebeu, eu vou falar bem a verdade, se você não percebeu, muita gente que jogou o jogo provavelmente percebeu. No momento em que eles estão dormindo, né, eles estão meio que acampando ali no meio da floresta e tudo mais, eles conversam sobre esse outro tipo de pessoa, esse outro tipo de perigo, né? Nós temos aí a Fedra, nós temos os vagalumes, nós temos os infectados, mas também temos os caçadores, né? Os saqueadores. Depende, né? Depende da forma como eles atuam ali, mas são os caçadores. E isso é muito importante porque eu particularmente acho que o Joel, ali no começo do episódio, ele não mostrou que ele tá querendo defender a Ellie. Ele mostrou que ele tá com medo do que eles vão encontrar pela frente. Tanto que no momento em que o Joel fala pra Ellie dormir, o Joel levanta pra ficar de olho, porque quando ela pergunta que tipo de pessoa, e ele fala assim, não é o tipo de pessoa que a gente gostaria de ver, dando esse sentido, você percebe que nem ele consegue dormir, e ele levanta porque ele sabe o perigo que é achar pessoas do mesmo estilo que o Joel foi. E isso foi muito legal, porque ele novamente relembrou a Ellie que ele também já foi um caçador, ele já teve no outro lado, ele foi um cara que roubou das pessoas, que quando eu falo roubou, ele acabou matando, ele acabou fazendo coisas que a gente no jogo percebe que ele considera errado, e aí ele conseguiu mudar de lado. Então ele se colocou nos dois lados e ele sabe o perigo disso.
E é por isso que esse episódio, pra mim, foi corrido para os caçadores. Aqui, pessoal, a partir dessa parte, eu acho muito interessante, ao mesmo tempo eu acho muito perigoso. Aqui a gente começa a ter um pouco mais do vislumbre dos caçadores. Eu quero comentar isso agora. Eu não tô seguindo aqui religiosamente, cena por cena, arco por arco. Eu vou às vezes avançar uma coisa que eu quero trazer e poder relacionar com o que a gente tá falando, mas eu já quero falar aqui sobre a Catelyn e os caçadores. Vamos abordar dos dois lados, da série e do jogo. No jogo, pessoal, nós temos os vagalumes, que são considerados os salvadores. Nós temos a Fedra, que é considerada a forma de governo, a nova forma de governo, de controle da sociedade. Nós temos os caçadores, que no jogo é visto como o antagonista. O grupo antagonista, até comentei isso na análise. Eu comentei na análise 3, no episódio do Bill Frank, né? Que eles foram lá cercados por caçadores e tudo mais. Por que eu acho que isso é muito interessante? Porque no jogo eles são antagonistas. E aqui nós temos uma personagem que não tem no jogo, né? Que vai liderar os caçadores. Então aqui, e isso é uma visão minha, né? E eu particularmente espero que aconteça, que é a origem dos caçadores. E trazer um pouco mais de humanidade, um pouco mais de motivo para fazer o que eles estão fazendo. Né? A gente sabe que no jogo, como eu falei, eles são antagonistas, eles são os caras violentos que não, em momento nenhum, tem piedade de quem está passando pra sobreviver. E isso é um pouco retratado na série. Na cena em que o Joel e a Ellie passam de carro, eles passam por pilhas de corpos queimados, eles passam por lugares que, querendo ou não, tá fortificado, entre outras coisas assim. E isso é muito importante porque dá um pouquinho de perigo, né? Essa sensação dos caçadores do jogo é refletido, mostrado nesse episódio. Porém, a gente vê a Catelyn descobrindo que o Henry e o Sam, esses dois personagens que a gente vai encontrar logo, eles têm esse vínculo com os caçadores. E pessoal, o porquê que é o meu perigo? Tá? Agora eu já comentei por que eu tava esperando, por que eu tô interessado nessa, que eu acho que vai ser sim, tá? A origem dos caçadores, que eles vão trazer isso pros próximos episódios, a gente tem mais 5 episódios ainda, mas eu acho perigoso. Primeiro, eu não gostei da atuação que a atriz, né, a Melanie Lynskey, famosíssima pelo 2.5 Men, se você não lembra dela, você vai lembrar agora, mas eu não gostei da atuação dela, particularmente, mas é um gosto meu, eu achei sem carisma, achei sem sal, achei sem emoção, mesmo na conversa que ela tava tendo com o doutor, né, que é bem íntimo dela ali, eu não gostei, mas eu espero que isso melhore, por isso que eu tô achando muito perigoso, porque eu não gostei da atuação dela. E outra coisa, a gente sabe que é meio padrão a gente ter protagonistas e antagonistas em todas as histórias, independente da visão de quem for. Os caçadores podem considerar a Ellie e o Joel antagonistas, e eles são os protagonistas. Todo mundo tem o seu protagonismo e o seu antagonista ali. Então eu tenho medo que essa história acaba perdendo o antagonismo que a gente tem no jogo, que são os caçadores. Eu tenho esse medo de ser desenvolvido de maneira muito errada. Então eu espero que, como eu falei, eu tenho interesse em saber da origem deles, mas eu gostaria de continuar tendo essa ideia de que eles vão causar muitos problemas ainda, como eles causaram no futuro do jogo. Vamos falar agora de uma parte que eu particularmente gostei, achei extremamente interessante. Eu tenho certeza que muita gente vai considerar errado, não vai gostar, mas gente, não tem como eu vou explicar por quê. Que é esse encurtamento, eu diria, de arco do jogo para a série. Por quê? Desde o momento em que o Joel e a Ellie, eles são emboscados, eles conhecem o Henry, não apenas a parte da emboscada, mas sim, eles conhecem o Henry e o Sam. Olha que importante isso. Aqui tem muita gameplay, gente. Muita gameplay mesmo. Tem eles sendo emboscados, tem eles invadindo o hotel, tem um momento em que eles acabam invadindo uma base dos caçadores. A gente tem muita gameplay. Sério, uma biblioteca, por exemplo. Então isso, pro jogador de The Last of Us, pra quem é aquele fiel, isso acaba sendo um pouquinho ruim na adaptação. Porém, por que eu gostei? E aqui eu vou argumentar pra vocês. A série, ela precisa ter foco naquilo que traz realmente importância narrativa. O jogo, todos os momentos de ação, tiroteio, sobrevivência, esse stealth, né? Essa furtividade que o jogo te traz, essa experiência de jogo, ela é importante, claro, porque é isso que traz a gente imersivamente para dentro do jogo. Porém, isso adaptado de maneira extremamente fiel na série vai deixar monótono demais ou repetitivo demais. Por isso que eu gostei muito da forma como eles fizeram esse encurtamento, fazendo com que eles já chegassem realmente aonde interessa, que são os dois pontos mais importantes nesse grande pulo temporal ali, vamos dizer, né? Que é a emboscada, esse momento icônico que a gente vai falar agora, e também o encontro do Henry e o Sam. Vamos
falar da emboscada. E aqui, pessoal, eu tenho que falar pra vocês que é tão fiel ao jogo. Quem lembra, eu lembro do jogo ainda, eu decorei praticamente as falas. Porém, quem realmente lembra de alguns detalhes vai perceber que é tão fiel, mas tão fiel, que até o momento em que o Joel tá ali, escorado de costas na picape, ele tá falando pra Ellie passar pelo buraco. Vocês perceberam? As vozes dos caçadores xingando é a mesma fala do jogo. É exatamente a mesma fala. Gente, é impressionante. Aquilo me arrepiou quando eu tava vendo. Mas eu gostei muito desse desenvolvimento. A gente sabe que na emboscada o Joel enfrenta ali muita gente, ele mata muita gente no jogo. Porém, gente, vamos cair na real. O Joel sozinho não conseguiria matar muita gente na série. Sério, não. Na gameplay, ok, você tem esse papel de protagonismo no jogo, você pode enfrentar um exército que você não morre porque é um jogo. Agora, gente, vida real, se tivesse 10 ali, ele não sobrevivia. Mas eu gostei muito como ele controlou a situação, ele foi emboscado pelo um cara pelas costas. Aliás, que atuaçãozinha. Atuação meio exagerada dele, ok, né? Tudo bem. Ele tá querendo sobreviver, não tá querendo se morrer. Mas eu gostei muito dessa cena. Eu achei muito legal. E aqui, pessoal, nós temos também uma grande diferença. Não apenas a forma como a emboscada, né? A quantidade de pessoas na emboscada, mas também teve uma coisa que mudou muito. Que é a primeira vez que a Ellie usa uma arma de fogo. Um momento muito importante no jogo é quando a Ellie usa pela primeira vez a arma de fogo e traz essa confiança pro Joel dar uma arma a ela. Aqui parece muito cedo. Por quê? Por causa desse pulo, né? Desse encurtamento aí comparado com o jogo. É praticamente a mesma forma, a mesma condução, a mesma narrativa que o jogo deu. Porém, em um outro lugar, em um outro momento, que eu particularmente aqui, agora dessa vez, eu vou falar e vou abrir meu coração. Eu prefiro a forma do jogo. Por que eu prefiro a forma do jogo? Porque no jogo, eu não sei se foi a trilha sonora, tá fresco na minha cabeça a do jogo, né? Foi no hotel onde o Joel tava sendo afogado e a gente não vê o tiro, tá? E é muito legal, gente. A gente tá na pele do Joel nesse momento e eu acho muito legal a forma como no jogo foi conduzida, todo o sentimento. Eu achei muito mais emotivo do que aqui. Aqui eu achei muito mais sobrevivência do que aquele clima que os dois tiveram depois de derrotar o cara que tava, né, quase matando o Joel. Continuando, pessoal, e aqui a gente novamente volta pra Kathleen, os caçadores, a gente descobre uma coisa que não é contada no jogo. Eu tenho certeza que não é contada no jogo nem através de documentos, o porquê que o Henry tá sendo caçado pelos caçadores, né? Por que ele tá sendo caçado pela Kathleen, né? A gente vê que o Henry acabou, de alguma maneira, sendo envolvido na morte do irmão dela, da líder dos caçadores. Então, isso é uma coisa que no jogo não traz e talvez traga uma importância legal pro próximo episódio. E uma ressalva muito importante. Em um momento em que a Kathleen e um capanga dela estão entrando num banheiro, que pra mim parece um banheiro, eles veem o chão tremendo. Ali, pessoal, ali eu tenho duas hipóteses muito importantes, não é revelado na série o que é, mas eu tenho duas hipóteses aqui. A primeira delas é que no próximo episódio nós vamos ter o Byaku, né? Pra quem não sabe, o Byaku é o 4º nível de infecção e que no jogo, no primeiro jogo, é o último e mais poderoso nível de infecção. Particularmente, acho que essa hipótese, ela é muito válida, trouxe aí um clímax de tensão e terror pro que pode vir pro episódio da semana que vem, e também a minha segunda hipótese, e que já foi confirmado, o próprio Greg e o Neil Druckmann, que, né, estão aí juntos, e declararam que vai ter um novo infectado. Sim, nós vamos ter um estágio 5 que foi criado especialmente e exclusivamente para a série. Legal? Eu acho legal, acho que podemos explorar. Quem sabe isso até num, sei lá, no The Last of Us Part 3 pode virar canônico, não sabemos esse tipo de infecção, esse nível, né, de infecção que eles estão trazendo. Mas, qual das duas hipóteses eu acho mais provável? Eu acho que a segunda. Eu acho que ali, embaixo do, né, embaixo do chão, né, daquela estrutura ali, embaixo da terra, nós temos o 5º nível. E por quê? Se você pegar realmente no jogo, pessoal, esse momento em que o Joel está indo se encontrar com o Henry e, né, que eles vão acabar encontrar não, né? Avançando na história, acabam esbarrando com o Henry e o Sam, nós encontramos finalmente no jogo o Byaku. E o Byaku, na verdade, ele fica cada vez mais no subsolo. Porém, eu não vejo ele sendo uma criatura que fica dormente, envolto de cimento e tudo mais, pronto pra nascer. Eu acho que não é o Byaku. Porque o Byaku,
apesar de tudo, apesar de ficar imóvel em muitos momentos, ele sim parece com muita frequência no jogo, no primeiro jogo. Então eu acho que ali é apenas uma amostra do que a gente vai ter de um novo infectado que pode às vezes se locomover até por terra. Não sabemos ainda, é um chute meu, mas acho que das duas hipóteses eu acho que é o próximo, porque o Byaku não lembro desse tipo de movimentação dele no jogo e até agora no momento não me veio nenhuma ideia de como ele poderia estar ali no chão. Seguindo, eu acho que esse episódio ele acabou não sendo tão parado como eu imaginei que ele ia ser parado, porque essa conexão com o Joel e a Ellie, depois, né, de se esconder dos caçadores e tudo mais, aquela conversa, a Ellie percebendo, a Ellie se mostrou uma pessoa muito analítica. Olha, eu vi que você é surdo desse ouvido e tudo mais, e ele começa a entender que ela é extremamente esperta. E, gente, isso é interessante por quê? Porque a filha dele era igual. A Sarah era muito igual. A Sarah respondia a ele. Se você lembrar, lá no primeiro episódio, olha a conversa que eles têm no sofá, né? O Joel e a filha. E de onde você tirou dinheiro? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Tá melhor que eu. Foi só $20 e eu roubei de você. Eu podia ter roubado 60, mas eu devolvi o troco. Eu sou uma ladra honesta. E o que vale é a intenção, né? Cara, e tudo que ele fala, ela retruca. Ela tem uma resposta na língua, né? A Ellie nessa cena, nessa conversa, nessa discussão, relembra muito a Sarah pra quem tá assistindo e principalmente pro Joel. Tanto que ela insistiu de novo na piada e acabou finalmente fazendo o Joel sorrir pela primeira vez na série. E, gente, finalmente nós temos aqui a cena em que o Henry e o Sam aparecem. Só que, né, de uma maneira diferente que o jogo, mas não tem o porquê aqui comentar porquê da diferença, até porque eu acho que não tem nexo ou falar porquê que foi diferente, até porque não tem teoria. Mas a gente é apresentado finalmente a eles dois. E pessoal, agora sim, vamos fazer uma consideração final do episódio e o que eu espero pro próximo. Eu gostei muito desse episódio porque, como eu falei, o que dita esse episódio é confiança. A gente tá vendo que o Joel está realmente ganhando confiança na Ellie. Imagino que muita gente vai achar que nesse episódio o Joel tá começando a olhar a Ellie como a filha dele. Não, ainda não. Eu acho que não é o momento. Eu acho que a atuação do Pedro Pascal pra mim foi muito clara. Ele tá se abrindo e não se ligando, né? Não se vinculando. Ele tá se soltando. Ele tá dando confiança pra Ellie. Tanto que a cena da arma, que ele fala da arma, aqui tal, é exatamente igual no jogo. E naquele momento, ele ainda, até mesmo no jogo, ele não tem essa pegada, nossa, eu vou cuidar de você como minha filha. Não, ele não tem, é muito cedo ainda. Mas eu acho que ele realmente ele tá pegando confiança nela. Ele sabe que ele pode confiar nela. Se alguma coisa der errado, ela sabe manusear uma arma, ela vai seguir as ordens dele, né? Então ele pode deixá-la um pouco mais solta. E isso pra mim foi muito importante. Por quê? Porque nos próximos episódios a gente pode esperar sim mais ação, mais infectado, mais tempo de tela pra Ellie conduzindo a ação. Então olha que bacana, olha a importância que esse episódio teve, na minha opinião. E o que podemos esperar do próximo episódio? Vamos lá, família. Como um grande fã de The Last of Us, o arco do Henry e do Sam, apesar de não ser o meu favorito, né? Não ser o meu arco favorito do primeiro jogo, ele tá ali entre o meu terceiro, segundo favorito. O meu favorito, na verdade, eu não vou contar porque eu quero contar quando a parte for adaptada, mas ela é uma das mais importantes. Por quê? Gente, eu vou dizer pra vocês, pode ter certeza que o próximo episódio você vai ter o mesmo nível de impacto emocional do que o terceiro episódio trouxe pra gente. Por que eu falo isso? Porque aqui a gente vê humanidade, a gente vê realidade, a gente pode ver as expectativas. Eu não vou contar pra vocês o que acontece, porque esse vídeo, como eu falei, é pra quem não jogou, mas também quero que as pessoas que jogaram possam analisar comigo, tragam aí, comentem aí embaixo, sabia? Aliás, você pode comentar aqui embaixo se eu deixei escapar alguma coisa e vamos conversar. Lembrando, pessoal, me sigam nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela, tanto o Instagram, o Twitter, o TikTok. Conversem comigo, me marquem lá que a gente bate um papo sobre os episódios e toda a adaptação de The Last of Us, perfeito? Não esqueça de me seguir. Mas, realmente, eu acho que esse quinto episódio que virá vai ser muito impactante, igual ao terceiro episódio. E vou chutar pra vocês, tá? Pra mim, pode ser o episódio mais emocional da série. Tanto se fala do último episódio, o Neil Druckmann, até em uma entrevista, ele comentou que o último episódio, que é o mais longo, pode ter aí, talvez, a mais importância da série, mas eu acho que não. Acho que o quinto vai sim impactar muita gente, principalmente quem jogou. Porque se o terceiro episódio, que foi uma mudança na história do Frank e do Bill, aqui, pessoal, no próximo episódio, a gente tem uma outra história que, olha,
é de fazer você ficar impactado. E uma expectativa minha sobre esse episódio na semana que vem é que eu acho que sim, vai ter uma adaptação, vão ter algumas mudanças que eu tenho certeza que não vai ser tão fiel ao jogo, porque no jogo, como eu falei, a gente tem muita cena de ação também, momentos em que a gente precisa se equilibrar com o Henry e com o Sam no jogo. Eu acho que na série eles vão tentar dar uma adaptada para dar um pouquinho mais de liberdade para esses dois personagens e dar um pouco mais de foco para esses dois personagens, porque eles acabam sendo coadjuvantes pra gente na série, eles são esse fio condutor nesse arco deles, né? Mas eu acho que agora a gente vai ter o palco estendido para esses dois personagens. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, desse bate-papo, porque esse vídeo é isso. Ele é um bate-papo, apesar de termos pauta, mas, gente, tamo junto. Olha só, lembrando que o episódio da semana que vem vai ser antecipado, tá? Ele vai ser adiantado por causa do Super Bowl, que vai acontecer no domingo que vem. E vocês sabem, nos Estados Unidos é o evento e no mundo é o maior evento esportivo do mundo. E eu sou um grande fã de futebol americano e eu vou assistir com certeza. E eu fico feliz que o episódio seja antes pra gente poder curtir os dois eventos. Fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve, me ajuda. E é muito importante esse apoio de vocês. E é de graça, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.